O gráfico mostra os níveis de glicose medidos no sangue de duas pessoas, sendo uma saudável e outra com diabetes mellitus, imediatamente após uma refeição e nas 5 horas seguintes. Letra A. Identifique a curva correspondente às medidas da pessoa diabética, justificando sua resposta. Para responder à questão, era necessário saber o que é diabetes mellitus. Diabetes mellitus é uma doença caracterizada por hiperglicemia, ou seja, uma alta taxa de glicose no sangue, devido a distúrbios na produção e/ou na ação da insulina. Para entender a doença, vamos ver o que acontece com uma pessoa saudável depois de uma refeição rica em carboidratos. Com a refeição, ocorre a absorção de grande quantidade de glicose na corrente sanguínea, proveniente da digestão. Esse aumento de glicose faz com que haja liberação de um hormônio chamado insulina. A insulina é produzida pelas células beta do pâncreas. Essa substância é hipoglicemiante, ou seja, ela reduz as taxas de glicose, porque promove a entrada de glicose para dentro das células, principalmente para as células musculares e as do fígado, que vão armazená-lo na forma de glicogênio. O glicogênio é um polissacarídeo de reserva energética, formado pela união de muitas moléculas de glicose. Deste modo, as taxas de glicose no sangue vão diminuindo e, com isso, diminui-se também a liberação da insulina. Depois de algumas horas da alimentação, as taxas de glicose no sangue continuam a diminuir e, nesse caso, outro hormônio é liberado, o glucagon. O glucagon é produzido pelas células alfa do pâncreas e tem ação antagônica da insulina, que é uma ação hiperglicemiante, ou seja, aumenta a taxa de glicose sanguínea. Esse hormônio age principalmente nas células hepáticas, que são as células do fígado, fazendo com que o glicogênio seja quebrado à glicose, liberando-o para o sangue. A taxa de glicose no sangue de uma pessoa varia normalmente ao longo do dia. Entretanto, esta faixa é bem estreita e é mantida graças ao balanço entre esses dois hormônios, a insulina e o glucagon. Mas o que acontece nas pessoas que têm diabetes mellitus? Existem dois tipos de diabetes mellitus, a diabetes tipo 1 e a do tipo 2. Na diabetes mellitus tipo 1, também chamada de diabetes juvenil ou diabetes insulino-dependente, o pâncreas não produz ou produz quantidade insuficiente de insulina, porque ocorreu a destruição das células beta, que são as células produtoras desse hormônio. Ela é uma doença autoimune, ou seja, o organismo não reconheceu essas células e por isso as destruiu. Em geral, somente 5 a 10% dos pacientes com diabetes possuem a doença do tipo 1, que se desenvolve geralmente durante a infância ou adolescência e não está associada à obesidade. Na diabetes do tipo 2, também chamada de diabetes mellitus não insulino-dependente, ocorre quando há uma combinação de dois fatores. Primeiro, é a secreção inadequada de insulina aos níveis de glicose do sangue, e o segundo é a resistência à insulina, que é uma redução da capacidade dessa substância de estimular a entrada de glicose nas células. A obesidade frequentemente contribui para seu desenvolvimento. Aproximadamente 90 a 95% dos pacientes com diabetes têm diabetes do tipo 2, que se desenvolve geralmente após os 30 anos de idade, mas também é cada vez mais observado entre crianças e adolescentes. Independente da causa, tanto os indivíduos com diabetes mellitus tipo 1 como do tipo 2 apresentam hiperglicemia, ou seja, taxas de glicose elevadas. Mas qual é o problema da diabetes mellitus? O excesso de glicose não tratado pode causar graves consequências ao portador, pois ela vai afetar vários órgãos e tecidos, como olhos, podendo causar cegueira, rins, podendo causar insuficiência renal, coração, cérebro e vasos, podendo causar acidente vascular cerebral, infartos e problemas circulatórios. Agora vamos voltar ao gráfico do exercício. Você entendeu o que ele quer dizer? O eixo Y mostra a taxa de glicose no sangue, ou seja, a quantidade de glicose em miligramas por 100 ml de sangue. O eixo X mostra a passagem do tempo em horas após a refeição. Veja que o gráfico consta de duas curvas, A e B.
Conforme vimos, o diabetes mellitus tem como característica a presença de altas taxas de glicose no sangue. De acordo com o gráfico, a curva A apresenta maiores taxas de glicose em relação à curva B durante todo o tempo observado, e, portanto, a curva A representa a curva de uma pessoa diabética. Letra B. Como se explicam os níveis estáveis de glicose na curva B após 3 horas da refeição? Conforme vimos anteriormente, nossa glicemia, ou seja, nossa taxa de glicose no sangue, é controlada pela ação de dois hormônios com ação antagônica, a insulina e o glucagon. Desse modo, nas primeiras 3 horas, a taxa de glicose vai diminuindo pela ação da insulina. Depois desse período, não acontece maior diminuição da glicemia por causa da ação do outro hormônio, o glucagon, que age estimulando a degradação do glicogênio hepático, mantendo os níveis de glicose dentro da normalidade. E a questão está encerrada.